Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Acho que hoje é o quarto dia que a gente está aí no nosso desafio 21 dias. Lembrando, quem não participou do desafio ainda e quiser participar do desafio, é só acessar pelo link da bio, tá? O desafio ele já começou acho que já tivemos 4 aulas, essa é a quarta, se eu não me engano. Nós falamos terça-feira sobre perda de peso no DPOC. Hoje eu vou fazer uma revisãozinha rápida. E aí tem mais aulas, tá? A gente vai falar tudo de DPOC até chegar em ventilação mecânica e até desmame, se der tempo, a gente vai falar, tá? Então, clica no link da bio aí para participar. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Cliquem no link da bio para participar do nosso desafio, entrar no grupo do WhatsApp e receber todas as notificações, né? E é isso, galera. Hoje, quinta-feira, finalzinho da semana, a gente já começa a ficar um pouco mais cansado. Mas vamos lá, tem a revisãozinha para fazer com vocês ontem para quem perdeu a aula, tá? Vai ficar disponível depois para vocês no Instagram. Vocês vão assistir novamente se vocês acharem necessário. Então ontem eu falei sobre a perda de peso no paciente com DPOC, né? E a importância disso. Então eu falei que, a depender da gravidade desse paciente, essa manifestação de perda de peso é muito maior. Então tudo vai depender do GOLD desse paciente. GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4. O que é isso? É a classificação desse paciente, a classificação da DPOC. Quanto mais avançado, quanto mais grave esse paciente fica, maior os problemas que ele pode encontrar, principalmente com a questão da perda de peso. Então nós temos lá o GOLD 1, que é o paciente DPOC leve, que tem um VF1 predito de igual ou maior que 80%. Aí nós temos o GOLD 2, que é o moderado, que o VF1 predito dele é de 50% a 80%. Temos o GOLD 3, que é o grave, que é de 30% a 50%. E nós temos o GOLD 4, que é o muito grave, né? Que o VF1 é menor que 30% do predito. Então essa classificação é a classificação do GOLD, é mundial, tá? Como a gente classifica aí a severidade da DPOC, tá? Às vezes eu tô olhando aqui que eu deixei uma colinha da minha aula para eu relembrar tudo. E nós falamos também que essa doença, ela é uma doença crônica, progressiva e de resposta inflamatória anormal nos pulmões. E que essa resposta inflamatória anormal nesse pulmão, depois com o tempo, vai gerar um processo sistêmico. E muitas vezes essa resposta inflamatória anormal nos pulmões ocorre pelo tabaco ou com gases tóxicos ou qualquer partícula inalada que tenha uma toxicidade para o nosso tecido pulmonar, tá? Então, nós temos mecanismos de defesa e se aquela partícula ali inalada é tóxica, nosso mecanismo de defesa vai agir para tentar combater. Quando isso ocorre, quando a gente tem um aumento de células de defesa tentando fazer esse combate dessa partícula que foi inalada e é uma partícula que não deveria estar ali, nós temos uma migração de células de defesa da corrente sanguínea para o nosso pulmão. E esse excesso, nós já temos macrófagos lá dentro, mas nós temos migração de outras células. E essas células de defesa, elas vão tentar fagocitar aquele patógeno e vão liberar citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas pró-inflamatórias vão gerar, além de um processo inflamatório anormal no local, vai gerar um processo inflamatório à distância com manifestações sistêmicas e vai diminuir a capacidade antioxidante do meu corpo. E com isso eu fico mais suscetível aos efeitos dos radicais livres, por exemplo, tá? Além disso, com tudo isso acontecendo com o nosso paciente, o paciente ainda começa a ficar com descondicionamento físico, porque ele começa a ter um processo inflamatório geral, ele começa a ter dispneia aos esforços e aí ele começa a ficar sedentário porque ele não quer fazer esforço. Porque fazer esforço para ele é sinônimo de falta de ar, é sinônimo de gasto energético elevado. E aí esse paciente ele começa a ficar em repouso, mais tempo em repouso, e ele começa a entrar num quadro de sedentarismo e perda de condicionamento físico e até de força muscular de membro inferior.
Além disso, ele vai ter manifestações sistêmicas que vai influenciar diretamente na sua questão nutricional. E isso altera a sua sobrevida. Isso é muito ruim. Então lá na aula eu mostrei um quadro, e depois vocês podem ir lá no YouTube para assistir essa aula, lá no YouTube da Liga, tá lá. Eu mostrei um quadro aqui, de um lado falava as manifestações locais da DPOC. Então esse paciente ele tem um processo inflamatório no pulmão, ele vai ter redução do VF1, ele vai ter hiperinsuflação, com isso ele começa a ter limitação ventilatória, ele pode apresentar dispneia, terá limitações nas suas atividades de vida diária e descondicionamento físico. Com isso, queda na tolerância do exercício e queda na sua qualidade de vida, beleza? Do outro lado, eu mostrei um quadro com manifestações sistêmicas, que vai o seguinte, ele tem um processo inflamatório que é sistêmico, tá? Ele tem aumento do estresse oxidativo, ele tem aumento de citocinas como interleucina 6, interleucina 8, interleucina 1 beta e fator de necrose tumoral. Tudo isso, essas interleucinas, elas vão ajudar no processo de desnutrição, porque elas têm um efeito anorexígeno, e com isso ele tem desnutrição, excesso de perda de massa muscular, tem catabolismo acelerado, porque ele não está fazendo ingesta calórica adequada, disfunção muscular periférica, perda de força muscular, descondicionamento físico, diminuição na tolerância do exercício e queda na qualidade de vida. Então tudo isso leva para o mesmo caminho. E a perda de peso, eu também falei para vocês lá na aula, que ela começou a ser estudada em 1960. Isso já é antigo. 26 a 47% dos pacientes com DPOC vão apresentar uma perda de peso importante. E quando essa perda de peso é muito grande, a sobrevida está afetada. Mas se eu reverter essa perda de peso com ganho de peso, né, com ganho de massa muscular, ganho de gordura corporal também, eu reverto e consigo ter um prognóstico um pouquinho melhor desse paciente. Aí eu falei que a gente tinha dois tipos de pacientes, né? Eu não vou mostrar a imagem aqui, mas todo mundo já deve ter visto aquela imagem do paciente mais magrinho, o paciente mais gordinho e azul, né? Que é o soprador azul, que é o paciente com características mais de lesões de brônquios, e tem o paciente mais magro, que é o característica de lesões pulmonares, que são os enfesematosos. Isso também é importante, porque isso tem relação com a sua qualidade e atividade de vida diária. O paciente que tem o perfil mais enfesematoso, ele é um paciente que sofre mais com a perda de peso e com a perda de massa muscular e também com a perda de gordura, né? O outro soprador azul, que é mais gordinho, meio bronquítico, ele não sofre tanto, embora ele também vai ter efeitos importantes da doença. E a questão nutricional tem várias etiologias, todas elas são propostas. Então o excesso de liberação de mediador inflamatório vai contribuir para que esse paciente não tenha fome. Ele vai diminuir a sua ingesta calórica. E com isso ele vai entrar num ciclo vicioso, que é liberação de mediador inflamatório, queda da ingesta calórica, desnutrição. O excesso de mediador inflamatório também pode gerar hipermetabolismo, então esse paciente tem um metabolismo muito acelerado e ao mesmo tempo ele não está comendo, porque os mediadores inflamatórios não deixam ele ter fome. E além disso, ele tem excesso de liberação de leptina, e a leptina em excesso aumentada diminui também a fome desse paciente. Junto com tudo isso, ele ainda tem dispneia, então é um negócio muito bom para fazer com que o paciente tenha descondicionamento físico e fraqueza muscular importante, levando alteração na sua qualidade de vida e até no prognóstico, né? Aumentando a chance de mortalidade, principalmente quando esse cara interna. Então a gente tem que tomar cuidado. E como que eu posso fazer, por exemplo, né? Já que você está falando tanto de aumento de liberação de citocinas, porque a doença é inflamatória, esse paciente não quer comer, não tem fome, como que a gente pode melhorar isso, né? Isso vai ser melhorado através de uma equipe multiprofissional, a nutrição, o nutrólogo, eles vão tentar bolar uma dieta adequada para esse paciente e tentando utilizar alimentações que não gastem tanta energia para ele comer e que seja prazeroso. Por quê? Porque a ingesta calórica diminuída, associada a todo esse processo inflamatório, vai ativar uma coisa nesse paciente que chama NF-κB, que é o fator nuclear kappa. É um complexo proteico, gente, que tem fator de transcrição. O que é isso? Ele responde, né, a estímulos como estresse, citocinas, radicais livres, radiação, enfim, e tudo mais, e antígenos virais. Junto com isso, a gente vai ter
uma ativação do sistema ubiquitina, do sistema proteossomo-ubiquitina, e vai ter quebra de aminoácido. Então esse paciente vai ter um catabolismo muscular acelerado. Esse é o grande problema desse paciente. Tudo isso leva a um catabolismo muscular acelerado. E não é só perda muscular, ele perde massa muscular e perde massa de gordura também, tá? Isso é muito ruim para esse paciente, ele não tem reserva energética para utilizar no seu dia a dia, já que ele gasta muita energia em mínimas atividades porque ele tem dispneia. E outro fator a considerar, além de tudo isso, eu falei da queda de testosterona, porque se ele tem hipoxemia, um paciente ele é hipoxêmico, dependendo da fase dele, ele já é hipoxêmico, ele tem perda de massa muscular, ele tem perda de massa de gordura, né? Então, olha que loucura. Gordura. Colesterol é importante para que a gente tenha a produção hormonal, né? A testosterona precisa de colesterol. Esse paciente tem um nível de gordura muito baixo. Eu preciso de músculo, porque eu preciso de ligação da testosterona no músculo, né? Eu preciso que é chave e fechadura. Eu não tenho músculo adequado. E o músculo não está treinado. E ele é hipoxêmico. E aí a testosterona dele cai. Então todos os outros problemas que ele tem, ainda tem a testosterona dele que está mais baixa. Diminuindo ainda a sua capacidade de ganho de massa muscular. Então perceba que o paciente com DPOC, ele sofre vários problemas, tá? E, por exemplo, a produção de testosterona, ela vai variar de homem para mulher e vai variar os valores entre eles também, tá? Felipão, Netfisio tá ao vivo, já fez um print da tela e já mandou no nosso grupo pra zoar, que eu sei porque eu vi aqui na minha notificação, esses caras não valem nada. Então, galera, essas manifestações são importantes porque elas vão influenciar negativamente no metabolismo desse paciente. Ele vai sim perder mais massa muscular, ele vai sim ficar mais descondicionado. E aí, o que a gente pode fazer, galera? Junto com a equipe de nutrição. A nutrição vai fornecer uma alimentação que vai promover manutenção de força e massa muscular para esse paciente. Junto com isso, ela pode fazer suplementação de BCAA, de whey protein, enfim. O que a nutrição tiver de evidências e achar necessário, ela pode utilizar para esse paciente para facilitar a vida do nosso paciente. Então, ela pode sim utilizar de alimentação e de suplementação. Muitas vezes, eles fazem um bom equilíbrio entre os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, e muitas vezes no DPOC o carboidrato é um pouquinho mais baixo, para não produzir tanto CO2, ele não conseguir aí manter sua ventilação alveolar e os seus níveis de pH sanguíneos adequados. Essa dieta, ela deve ser bolada pensando no ganho de peso, porque esse paciente precisa ter uma reserva adequada de massa corporal muscular e também de tecido adiposo, como eu falei. Então ele precisa ganhar peso. E para isso você, fisioterapeuta, vai auxiliar no processo multiprofissional, porque você vai fazer reabilitação pulmonar. Se a nutrição está dando comida para esse cara, está dando alimentação, está dando suplementação, você vai dar estímulo para esse músculo, vai fazer contração muscular. E aí como que você faz contração muscular nesse músculo? Você vai fazer testes para determinar carga, para que você consiga estimular esta musculatura, para que ela ganhe força muscular, para que promova micro-rupturas musculares, para que esse músculo se regenere e que esse músculo ganhe força, especificidade e também consiga aumentar o seu diâmetro de fibras. Você não quer que o paciente DPOC vire um bombadão, mas você quer que ele faça exercícios de força, então eu tenho que prescrever. Não adianta ficar levantando o pezinho e isso não ter nenhuma resistência adequada para a musculatura, porque não vai ganhar nada, só vai fazer ele perder tempo. Esse paciente precisa ter correções totais do seu distribuído eletrolíticos, tem que tomar cuidado com as drogas que ele usa, com os medicamentos, para não interferir alimentação na droga, droga na alimentação. Tem que tentar promover a qualidade de vida desse paciente. Então a gente tem algumas possibilidades. A nutrição vai tratar a anorexia dele, então vai fazer uma dieta bem fracionada. Esse paciente ele vai comer várias vezes ao dia e em poucas quantidades. Porque ele não consegue comer muita quantidade, ele se cansa facilmente e ele não tem fome. Então você fraciona essa dieta para que ele consiga comer. E, gente, o paciente DPOC ele tem que comer o mínimo possível para ele manter a massa muscular. É assim com a gente. Quando a gente vai para academia treinar, você não tem que comer
bem para você gastar energia e ganhar massa muscular, você tem que ter um equilíbrio entre a ingesta e o gasto. O DPOC é a mesma coisa, tá? Esse cara tem saciedade precoce, então a nutrição vai tentar evitar alguns alimentos aí, tá? Que dê saciedade mais rápido. Vai tratar de espineia e você vai tentar, junto com ela, melhorar essa fadiga muscular, essa fadiga durante os esforços, ganhando condicionamento físico e ganhando força muscular, tá? E esse cara ainda tem problemas dentários que dificulta ainda a alimentação dele. Então, como a gente trata? Você vai fazer a reabilitação e, junto com a dieta, por exemplo, você também pode ter um médico ou uma equipe que está acompanhando o paciente e fazendo suplementações nele, com vitamina C, com vitamina E, com zinco, com selênio, uso de testosterona muitas vezes, porque pode auxiliar no ganho de massa muscular. Tudo vai depender do caso que o paciente tem e como ele está. Os esteroides anabólicos têm efeitos colaterais importantes, mas eles podem ser uma opção muito boa para diminuir a perda de massa muscular nesse paciente. Só temos que tomar algum cuidado. Quando a gente usa esteroide anabólico, principalmente no DPOC, temos que ter um controle muito grande do HB/HT. O que é isso? O sangue começa a ficar mais grosso, o paciente tem policitemia. Por quê? Porque ele já é assim. O paciente DPOC, por ser hipoxêmico, ele tem uma adaptação e por conta da hipoxemia ele começa a produzir mais células, mais glóbulos vermelhos, mais hemácias, porque ele precisa compensar essa hipoxemia. E quando eu uso esteroide anabólico, eu também produzo mais hemácias, então meu sangue fica mais viscoso. Então o risco de ter um infarto, o risco de ter um TEP, o risco de ter um AVC, ele existe no DPOC e existe no paciente que não tem DPOC e que usa esse tipo de esteroides, né, de testosterona. Então ele pode utilizar, mas tem que tomar esse cuidado. Só a testosterona em si, quando suplementada, ela já ajuda a aumentar a massa muscular, mesmo você não treinando. E você treinando, ela vai te ajudar muito mais. E quando esse cara vai usar? Quando o médico achar que tem indicação para reposição, né? E aí ele vai usar para ajudar você no seu ganho de massa muscular, no seu ganho de condicionamento físico. E como que eu vou prescrever? Você pode prescrever o exercício de força fazendo o teste de 1 RM, como a gente já falou em muitas lives aqui na Liga da Física Intensiva, ou o teste subjetivo, né? Você põe um peso para ele, pede para ele fazer 12 a 15 repetições e você pergunta para ele no final dessas repetições qual Borg que estava para ele, e quando você chegar numa quantidade de um Borg ali de moderado para pesado, você pode colocar que aquela carga ali possivelmente seja a carga de trabalho. E aí você depois vai aumentando essa carga ao longo do tempo, igual você faz na musculação na academia, né? Só que com o DPOC você só tem que tomar cuidado, que ele é um paciente que ele é pouco tolerante aos esforços e muitas vezes você precisa aí utilizar oxigênio, VNI para auxiliar na reabilitação. Você tem que fazer o tratamento cardiorrespiratório nesse paciente, então você também vai prescrever exercícios cardiorrespiratórios. Você pode começar trabalhando com uma porcentagem de esforço mais baixa, 50, 40, 50, 60% do esforço desse paciente, e depois você pode ir aumentando isso. O importante é que esse paciente faça a sua reabilitação pulmonar e não pare nunca mais. Porque o princípio do treinamento, ele tem o princípio da reversibilidade. Se eu parar, eu vou perder tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei. Então esse paciente ele precisa continuar fazendo a reabilitação. Então quando você for prescrever o exercício para ele, você tem que pensar na frequência dos exercícios, quantas vezes por semana ele vai fazer. Você tem que pensar no volume de exercícios, a quantidade desses exercícios que você vai fazer, o tipo de exercício que você vai fazer, o tempo que você vai fazer esses exercícios, o tempo de descanso que esse paciente precisa também, porque o descanso é primordial para que a gente consiga ganhar massa muscular e para que a gente consiga recuperar o nosso sistema cardiorrespiratório também. Então a gente tem que ter esses princípios muito, muito bem claros na nossa cabeça para que a gente consiga prescrever as atividades físicas para o nosso paciente. Vou mudar um pouco, não vou falar atividade física, senão pode parecer que a gente está falando de educador físico. A gente tem que ter todos esses princípios em mente para fazer a prescrição clínica dos exercícios para o nosso paciente com DPOC. Certo, gente? Vou responder aí 2 perguntas antes da gente encerrar a live. Era essa revisãozinha que eu queria fazer com vocês hoje. Foi a revisão da aula de terça-feira. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode mandar no chat.
Se não, a gente encerra a live e aí eu vou pedir para vocês irem lá no link da bio, clicar lá, entrar no nosso grupo do WhatsApp para você receber todas as nossas notificações do nosso desafio. Nós teremos algumas aulas ainda. Na terça-feira eu vou falar de fraqueza muscular respiratória e fraqueza muscular periférica e como tratar estas fraquezas musculares no paciente DPOC. Depois teremos algumas outras lives no Instagram e depois eu vou fechar o desafio com uma aula de ventilação mecânica no DPOC. E se eu ver aí que o pessoal curtiu muito, a gente faz uma aula depois de desmame. A Areta perguntou, qual medicamento é usado para ganho de massa muscular? Não é que você pode usar, mas se o médico achar necessário, ele pode utilizar testosterona, né? Que são os esteroides anabólicos. Aí tem várias marcas, enfim. Existem estudos com decadurabolin, por exemplo. Então você pode utilizar esteroides anabólicos para ajudar no ganho de massa muscular. Mas o ganho de massa muscular, para ocorrer, não adianta só utilizar esteroide anabólico, né? Tem que ter esteroide anabólico, tem que ter alimentação adequada, e aí ele já consegue manter a massa muscular. Agora, se ele fizer uma... Agora, vamos tirar o esteroide anabólico da jogada. Se ele fizer uma boa alimentação, bem estruturada, e fizer exercício com você, reabilitação pulmonar com o fisioterapeuta, você vai ganhar testosterona nesse paciente sem precisar repor. Então, por exemplo, quais são os exercícios que mais estimulam a produção de testosterona natural no nosso corpo? Os exercícios de cadeia cinética fechada de grandes grupos musculares. Um exercício muito clássico que ganha isso, que faz isso acontecer, é o agachamento. Então, treino de membro inferior é extremamente importante, independente de ser DPOC. Para o DPOC é mais ainda, porque ele tem fraqueza muscular no membro inferior. Mas para você que faz academia, por exemplo, que gosta de treinar braço, homem, né, que parece uma coxinha invertida, gosta de treinar muito braço e não treina perna, treine perna, você vai aumentar sua testosterona e você vai ganhar muito mais massa muscular até na parte superior treinando o membro inferior, tá? Simatos Físio falou, posso usar esses padrões de reabilitação para fibrose pulmonar? O paciente com fibrose pulmonar também faz reabilitação pulmonar, tá? Só que o paciente restritivo, a gente não consegue colher tantos benefícios como no DPOC. Por quê? Porque o paciente restritivo, ele tem um problema de difusão. Não que o DPOC não tenha distúrbio VQ, mas o paciente restritivo, ele satura muito mais fácil, ele fica muito mais dispneico, muitas vezes a VNI não aumenta a tolerância ao exercício, ele tem um pulmão muito pouco complacente, que faz com que ele também tenha gasto energético muito rápido. Mas sim, você pode fazer reabilitação no paciente com fibrose pulmonar idiopática, sim, tem que fazer, porque a gente precisa melhorar um pouquinho a qualidade de vida desses pacientes, tá? O Edivan falou, caso meu paciente fica com a saturação em 80 ou menos, mesmo sem queixa, pode ser ruim a execução do exercício? Sim, saturações abaixo de 85 aumentam demais a resistência vascular pulmonar e gera uma sobrecarga cardíaca de ventrículo direito importante para o paciente. Então, se ele tiver queda de saturação, não continue o exercício. Pause e, se for necessário, faça o exercício suplementando com oxigênio ou até com VNI. E faça o seguinte, se você viu que, por exemplo, com 15 repetições ele tem queda de saturação, mas com 10 repetições a saturação dele não teve queda, trabalhe com 10 repetições. Vai devagar, mas não faça exercício quando ele tiver queda de saturação. Não é interessante para o seu paciente. Certo? A Rita atende uma paciente DPOC grave que tem fibromialgia também. Exercício com cargas desencadeadores por todo o corpo. Como abordar? Aí é o seguinte. Eu não tenho um alto conhecimento em fibromialgia, mas a gente tem um problemaço, né? Quando esses pacientes têm também a fibromialgia, porque sim, os exercícios podem desencadear aí muitas dores. O que você vai ter que fazer você precisa, ao mesmo tempo que pode desencadear dor, você também pode ter uma melhora, mas você não pode fugir disso. Então, o que você vai ter que fazer? Como eu falei, eu não manjo muito de fibromialgia, tá? Mas você vai ter que tentar adequar uma porcentagem de esforço menor para que você não gere tantas essas dores nesse paciente, que já é um paciente que sente dor demais, e tentar otimizar com o médico dela alguma coisa para facilitar a sua terapia, algum medicamento que ela consiga responder melhor para abordar a sua terapia. E as mudanças climáticas parece que geram bastante alterações nesses pacientes também,
Se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas se eu não me engano, as alterações climáticas também alteram demais isso daí e geram muito mais dor. Então você vai ter que tentar estipular um horário do dia que esse paciente se sinta melhor, auxiliar com algum medicamento, alguma coisa que facilite a sua vida, e você realmente não vai poder utilizar cargas muito pesadas, porque quando a gente utiliza carga pesada, a gente sim estimula demais essa musculatura e ele pode sentir essa dor. Depois eu vou até dar uma pesquisada sobre esse assunto que você fez, um pouquinho mais específico, para ver se eu acho alguma coisa interessante sobre. Qualquer coisa eu até posto na minha página, porque foi uma boa pergunta e é um caso muito interessante para ser trabalhado. Muito bom. E espero que você esteja conseguindo bons resultados com ele, viu? É isso aí, galera. Mais alguma pergunta? Senão vamos encerrar. Lembrando, vai lá no link da bio, clica lá e entra no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Para entrar no nosso desafio 21 dias, não perca, tudo gratuito lá no grupo, você vai ter todas as notificações das aulas para você não perder nada. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Felipão, Renan, entraram na live, porque eles adoram entrar na live para me zoar. Eles bateram vários prints, foram mandando no nosso grupo aqui, eu vi só as notificações chegando. É bom que quando a gente tem pessoas que gostam da gente, é porque elas zoam a gente, é porque elas gostam da gente. Um abraço para vocês, até a próxima, uma boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na live.